Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar uma linda peça em crochê tunisiano, o colete feito com fio cupcake. Eu gostaria também, antes de dar início à aula, de convidar todos vocês que já curtem os meus vídeos no YouTube, que gostam do meu trabalho, para também se inscreverem no meu canal. Se inscrevendo e ativando o sininho, você recebe todas as notificações, ou seja, todas as novidades que eu posto, você já recebe automaticamente. Para se inscrever é bem fácil, é só entrar no canal da professora Simone e clicar no botãozinho inscrever-se. Ao lado dele vai ter o botãozinho do sininho, onde você só clica e ativa o sininho. Bem, e agora sim, vamos dar início à aula. Para confeccionar o colete em crochê tunisiano, eu vou usar 2 novelos do fio cupcake da Círculo. Esse fio, ele vem com novelos em 200 gramas, agora com os fios lisos também, antes só tínhamos os mesclados. E essa cor é a 7625. Vou usar a agulha para crochê tunisiano. Para fazer o colete de crochê tunisiano, eu vou usar o fio cupcake da Círculo. Ele vem em novelos com 200 gramas e essa cor é a 7625. 2 novelos são suficientes para confeccionar o colete. Vou usar também agulha para crochê tunisiano, essa agulha de bambu, que é bem... ela desliza muito bem o fio, é bem lisinha e bem leve também, o que facilita a confecção da peça. Então, agulha número 10 a 12 para confeccionar o colete. Bem, e todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe aí na sua casa com total segurança. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você visite a loja e confira todas as novidades. Bem, pessoal, e agora sim, vamos dar início à aula. Para quem ainda não trabalhou no crochê tunisiano, eu também vou deixar aqui em cima o link do canal do Mega Armarinho, onde eu mostro as aulas básicas, desde o comecinho até os pontos mais avançados no crochê tunisiano. Então tem dicas bem legais, vale a pena conferir e assistir para já ficar craque aí na técnica, para depois confeccionar as suas peças. Mas de qualquer forma, agora eu também vou mostrar como confeccionar o ponto palito. Então eu venho e trabalho aqui no total 42 correntinhas. Então, venho trabalhando a agulha do crochê tunisiano, eu pego ela embaixo da mão e não por cima, como estamos habituados já no crochê tradicional, porque ele ajuda a dar mais sustentação, porque a agulha tem um tamanho maior, é mais comprida. Bem, então agora eu trabalho até completar essas 42 correntes e volto para darmos continuidade. Tenho aqui o meu cordão com umas 42 correntinhas. Agora, eu faço mais uma correntinha para vira, venho na próxima, pulo essa corrente e venho na segunda. Onde trabalho passando a agulha por dentro da laçada, aqui por dentro da corrente, buscando a laçada e deixando na agulha. Passo a agulha na próxima correntinha, busco a laçada e deixo ela na agulha. Passo pela correntinha, busco a laçada e deixo na agulha. E dessa forma eu trabalho corrente a corrente, buscando a laçada e deixando na agulha, até chegar ao final do cordão de correntes. Já estou com todos os pontos na agulha, agora voltamos tirando o ponto da agulha. Então, eu vou esvaziar a agulha, voltando nela, soltando os pontos e na volta, volto enchendo e já trabalhando o ponto palito. Então, o primeiro ponto, eu sempre tiro só um ponto para formar o ponto de borda e nos seguintes busco a laçada, passo por 2. Busco a laçada, passo por 2.
busco a laçada, passo por 2. E dessa forma, eu venho tirando todos os pontos até restar só um pontinho na agulha. Bem, quando resta aqui 2 pontinhos, 2 laçadas na agulha, eu venho, passo pelas 2 e fiquei só com uma. Então, finalizei essa carreira. Após finalizar a carreira, eu vejo que eu tenho todos esses risquinhos aqui, ó, os fios que passam, ficando em pezinho assim, formando o que dá o nome ao ponto, que é o palito. Nessa primeira laçada, no primeiro risquinho, eu já tenho a minha laçada que corresponde a esse ponto. Então, eu venho no próximo risquinho, passo a laçada por dentro dele e deixo na agulha. Próximo risquinho, passo a laçada por ele e deixo na agulha. Próximo risco, passo por dentro e deixo na agulha. Venho no próximo palito, passo por ele e deixo na agulha. E dessa forma eu venho palito a palito até chegar ao final da carreira, passando pelo palito, buscando a laçada e deixando os pontos na agulha. Cheguei ao final da carreira, então eu venho repetindo o mesmo processo que eu fiz na carreira anterior, quando voltamos esvaziando a agulha. Tiro o primeiro ponto, só uma laçada, e depois de 2 em 2, até chegar ao final da carreira. 2 em 2, puxo a laçada, passo por 2, laçada, passo por 2, até esvaziar a agulha por completo. Cheguei ao final da carreira. A primeira laçada já corresponde ao primeiro palitinho, então eu venho no segundo palito, passo por ele, busco a laçada e deixo na agulha novamente, e dessa forma eu trabalho até chegar ao final da carreira. Então, sempre vindo da direita para a esquerda, enchendo a agulha, e da esquerda para a direita, esvaziando a agulha. Agora já conseguimos ver um pouquinho melhor o desenho dos palitinhos. Então, 1, 2, 3, contando aqui no comprimento. E na altura, também conto por risquinho. Então, 1, 2, estou entrando na segunda carreira, então a carreira completa, ela só se dá, ela fica finalizada depois que vamos enchendo e voltamos esvaziando. Então, aqui eu tenho 2 carreiras completas que estamos iniciando, né, as 2. Para cá eu ainda tenho que vir enchendo e colocando os pontos na agulha para formar o segundo risquinho, formando por completo a segunda carreira. Então, tenho 1, 2. Eu trabalho até completar 44 risquinhos no comprimento. Depois que eu completar os 44, eu volto mostrando para vocês, mostrando novamente como fazemos a contagem e depois dando continuidade à peça. Aqui eu trabalhei até completar as 44 carreiras. Como eu conto cada carreira? Cada risquinho desse eu conto como uma carreira. Então, ao longo de toda a base, 44 carreiras no total. Depois disso, vou fazer o arremate. Então, eu pego novamente aqui o fio, a agulha, e vou começar o arremate fazendo em toda essa parte de cima. Por quê? Aqui na última carreira sempre fica, ó, esse espacinho. Aqui ainda não está arrematado. Se costurarmos o ombro assim, ele vai ficar buraquinho desse lado, buraquinho do outro. Então, primeiro arrematamos e depois vamos trabalhar a outra parte, arrematar também e aí sim fazer a costura. Então, aqui, arrematando essa parte, eu vou trabalhar normalmente como se eu fosse fazer a carreira, passo a agulha por dentro do palito, busco a laçada. Em vez de deixar na agulha, eu passo por dentro da laçadinha que eu já tinha. Passo a agulha pelo palito, busco a laçada e passo dentro da laçada que eu já tinha. Passo a agulha dentro do palito, busco a laçada, passo pelo palito e passo pela laçada que eu já tinha. E dessa forma eu trabalho por toda a extensão da minha carreira. Chegando lá no final, já teremos o arremate
prontinho. Então, olha só, repetindo esse mesmo processo. Agora eu vou mostrar pra vocês. Então, ele ficava com esses buraquinhos e agora, ó, completamente fechadinho. Olha a diferença dessa parte que arrematamos pra outra. Então, vou fazer até o final, depois eu já inicio a outra parte, faço as 44 carreiras, arremato e venho para montagem. Aqui eu já tenho as duas partes, ambas com 44 carreiras. Eu vou fazer a costura tanto de um lado quanto do outro nas laterais, deixando na parte de cima a cava, onde vamos passar os braços, depois a costura dos ombros. Para fazer a costura, eu vou usar uma agulha de tapeçaria. E eu começo lá na parte de baixo, passando aqui pelo pontinho, primeiro ponto. Vou dar um nozinho, depois eu arremato. Então, aqui eu venho com as duas pontinhas de um lado e do outro. O fio lá do outro lado, eu passo aqui também desse lado, bem na direção do primeiro ponto palito. Vemos as duas laçadinhas. Puxo o fio. Daqui, eu já vou lá pro outro lado, também no ponto palito, onde eu vejo aqui as duas laçadinhas antes do ponto. Volto pro outro lado. E aqui, na próxima carreira, antes do palito, já na segunda carreira, eu vejo as duas laçadinhas. Vou lá pro outro lado, antes do palito, eu vejo as duas laçadinhas. E dessa forma, eu vou costurar por 26 carreiras, ficando com uma abertura de 18 carreiras para cava, já que temos 44 no total. Então, venho para esse lado, entro da direita para a esquerda nas duas laçadinhas antes do palito. Vou lá para o outro lado, antes do palito, venho, tenho as duas laçadinhas, entro novamente da direita para a esquerda. Volto aqui desse lado, antes do palito, duas laçadinhas. Vou lá do outro lado, antes do palito, as duas laçadinhas. E dessa forma, trabalho até chegar lá em cima, no final da carreira. Onde, no final da 26ª, né? Na 26ª carreira, ficando com as 18 últimas carreiras para a parte da cava, onde vão passar os braços. Já costurei as duas laterais. E agora, eu vou para a costura do ombro. Eu já fiz aqui de um lado, para que vocês possam ver como ele fica bem legal. Ele continua o ponto tunisiano. Agora, eu venho com a agulha de tapeçaria, vou deixar aqui juntinho, vir com o fio, amarrar e começar a costura desse lado, como já fiz aqui no lado anterior. Depois das laterais costuradas, vou costurar a parte de cima, o ombro. Então, eu passo a agulha aqui no primeiro pontinho, lá do outro lado também. Aqui eu vou dar um nozinho, depois arrematamos por completo. E agora, eu venho no primeiro palito desse lado, passo a agulha. Venho lá do outro lado, no primeiro palito,
passo a agulha sempre vindo com a agulha da direita para a esquerda. Depois disso, venho no próximo palito desse lado, volto lá do outro lado no segundo. Venho desse lado, prendo, e do outro lado a mesma coisa, sempre vindo da direita para a esquerda. Então, olha o que acontece, o palito fica em cima do palito do outro lado da carreira. Se você quiser que ele fique ainda mais marcadinho, você pode trabalhar vindo e passando aqui por dentro do ponto e saindo no palito. Aí, venho lá no próximo, então, ele vai ficando palito com palito. Então, fica uma costura bem invisível. Aqui desse lado, eu já costurei, como eu mostrei pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palitos. Finalizei no 11º, onde vamos arrematar depois de prontinho o outro lado. Então, deixei as pontinhas todas para arrematarem no final. Então, olha só como ele fica uma costura assim, bem bonita, bem invisível, sem volume. Então, fica bem bacana. Depois, ainda vamos trabalhar a parte de baixo no crochê tradicional, fazendo a barra. E também a gola no crochê tradicional, fazendo a barra também. Então, fazendo uma gola usando o ponto barra. Depois da costura finalizada, eu trabalho a barra. Eu venho aqui na parte de baixo, pego tanto na laçada do ponto, aqui do ponto palito, quanto na própria laçadinha aqui, ó, entre os palitos. Prendo um baixo, faço 2 correntes. Agora, repito o mesmo processo, na laçada do palito e no pontinho, como se fosse aqui o ponto de base do crochê. Venho, pego no palito e pego no ponto. E dessa forma, eu contorno toda a carreira, palito, ponto. Palito e no ponto, na base do ponto. Vou circular toda a carreira. Percorri toda a carreira, inicio agora fazendo 3 correntinhas. Trabalho a barra 1 por 1. Então, no próximo ponto, eu passo a agulha por baixo do ponto, busco a laçada e trabalho o ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto em relevo. E dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Essa é a primeira carreira no ponto barra. Eu termino essa carreira no ponto barra e depois ainda faço mais 2, 3 carreiras no ponto barra, mais uma que finalizamos agora, que é a carreira de base. Total, então, 4 carreiras. Depois que eu finalizar essas 4 carreiras, ainda tenho essa mais 2, vamos trabalhar a parte da gola. Já trabalhei as carreiras da barra, já deixei ela finalizada. Agora, vamos para a gola. Aqui na parte da gola, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz na parte de baixo da peça. Só que, como a nossa gola é uma gola virada, eu vou trabalhar no avesso do trabalho, porque depois que eu viro, ela fica para o direito. Então, eu vou inverter o processo. Lá na barra, pegamos no palito e depois no ponto. Aqui, pegaremos no ponto e depois no palito. Então, venho aqui no cantinho, ponto e no palito. Prendo um ponto baixo, faço 2 correntinhas, já tenho o tamanho de um ponto alto. E venho ponto a ponto, pegando na base do ponto
e também no ponto palito. Aqui eu pego só na laçada da frente, porque assim a gola ela vai virar com mais facilidade ainda. Então, laçada da frente do ponto e a laçadinha do palito. Laçada da frente e a laçada do ponto palito. E dessa forma, eu vou circular toda a carreira, ponto a ponto, até dar toda a volta e depois trabalho as carreiras no ponto barra, repetindo o mesmo processo que já fizemos na parte de baixo da nossa peça. Já contornei fazendo a primeira carreira em ponto alto. Inicio a segunda fazendo as 3 correntinhas, venho aqui no próximo ponto, passo a agulha por baixo do ponto, busco a laçada, estico bem e trabalho meu ponto alto em relevo. O próximo, um ponto alto. Próximo, passo a agulha aqui por trás do ponto, busco a laçada, estico bem e trabalho meu ponto alto em relevo. Então, igual já fizemos lá na parte de baixo da peça, fazendo a barra um por um, carreira a carreira, até atingir o tamanho que você queira. Por quê? Tem gente que gosta daquela gola mais alta, mais bufante, outros já gostam de uma gola mais pequenininha, mais discreta. Eu vou trabalhar a minha aqui, volto dando as sugestões das quantidades de carreiras, arrematando os fiozinhos e dando o acabamento por completo na nossa peça e depois finalizando a aula. Aqui na gola da minha peça, eu percorri por 3 carreiras. Uma carreira de nivelamento e 2 carreiras trabalhadas no ponto barra. Então, de repente, vou dar as opções para vocês. De repente, se eu quero uma gola mais viradinha, que não fique uma gola muito no pescoço, essa aqui fica bem bacana. Como já pegamos na laçada de trás, ela vira a partir daqui e você já poderia encerrar uma carreirinha de ponto caranguejo ou uma de baixíssima, encerraria dessa forma aqui, olha que bonita ficaria a sua gola. Outra opção seria uma gola justa, só que mais alta. Então, trabalharíamos aqui de 3 a 5 carreiras, quando ela tivesse bem maior aqui, viraríamos e ela fica aquela golinha tipo cacharel. Outra opção, que é a opção que eu vou trabalhar aqui na minha, é de trabalhar a gola mais bufante. Então, onde eu tenho ponto alto, nessa carreira, eu faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. O relevo, eu continuo seguindo o mesmo processo, relevo sobre relevo. Onde eu tenho ponto alto, eu trabalho o aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Onde eu tenho relevo, eu trabalho relevo sobre relevo. Onde eu tenho ponto alto, eu faço o aumento, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E dessa forma eu percorro toda a carreira. Depois dessa, eu ainda faço de 3 a 4 carreiras, aí dependendo mesmo do gosto da pessoa, até mais ou até menos. Então, a gola é uma questão de estética mesmo, uma questão visual da peça, você pode aí brincar com essa parte. Aqui, então, eu já vou ter uma gola bem mais bufante. Eu vou trabalhar as minhas carreiras, depois dessa carreira do aumento, teremos a seguinte contagem: 1, 2 altos, 1 relevo, 1, 2 altos, 1 relevo. Então, não fazemos aumento, mas o aumento só nessa carreira, que é a 4ª carreirinha da base, e depois eu sigo por quantas carreiras eu queira com essa contagem: 1, 2 altos, 1 relevo, 1, 2 altos, 1 relevo, até chegar no
na altura da gola desejada. Essa é uma gola que já cai, uma gola que vai ficar virada até pelo volume de pontos, mas é uma gola que eu gosto bastante. Então ficam aí essas sugestões de gola. Eu vou continuar a minha aqui, volto mostrando já finalizada. E depois vamos dar continuidade só arrematando mesmo o restante da peça para deixar ela prontinha. Finalizei aqui as 3 carreiras com os 2 pontos altos. Agora eu vou passar uma carreira em ponto caranguejo, só que eu vou usar o fio duplo para que ele apareça mais e fique um detalhe bem bonito. Então, eu peguei o fio do outro lado do novelo e vou amarrar aqui bem nesse pontinho. Agora eu trabalho com os 2 fios, essa pontinha eu escondo depois. E para quem não conhece o ponto caranguejo, é um ponto baixo voltando no ponto anterior. Então, passo a agulha, puxo, estico e prendo a laçada. Passo a agulha entre os pontos, puxo o fio e passo por dentro das laçadas. Sempre fazendo entre os pontos, ele fica mais bonito e aparece mais. Puxei o fio, prendo a laçada. Puxei o fio, prendo as laçadas. E dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira.